noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje nós falaremos sobre famílias espirituais e famílias carnais, a importância desse tipo de família e por que existe essa subdivisão. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema de famílias carnais, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, é importante nós falarmos sobre a questão da reencarnação. Quando nós iniciamos todo o nosso processo de reencarnação, obviamente nós somos muito pequenos, estamos num estágio evolutivo ainda que não temos ciência do certo e do errado. Então as equipes espirituais gentilmente fazem todo o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento das nossas vidas. Chico Xavier colocou muito bem essa questão na obra Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, onde fica claro que, após um determinado volume do nosso conhecimento, nós começamos a programar essas vidas, juntamente com essas equipes. Reconhecemos os erros, reconhecemos nossos talentos e buscamos a necessidade de convivência e de superação de algumas questões que nós, quando tivemos a nossa parca inteligência, nós conseguimos desenvolver e assim criar uma história pregressa àquela vida que nós estamos vendo agora. A partir desse momento, nós começamos a programar as nossas trajetórias reencarnatórias, nas suas linhas macro-gerais, obviamente. Ainda não conseguimos entrar no detalhe, mas nós reconhecemos que nós temos que buscar um apoio para que nós possamos superar esses transtornos, esses problemas que nós próprios geramos. Então, notem, meus queridos irmãos, eu não estou falando na primeira pessoa do singular, mas sim na terceira. Nós, em contato com o outro, nós formamos um grupo, um time. Então, reconhecemos aqueles amigos, aquelas pessoas que podem nos receber nessa família espiritual e começamos a desenvolver todo um trabalho. Começamos a buscar esse conhecimento, onde através de um amor de um pai e de uma mãe, eles nos aceitam em nos receber como filhos, e aí são responsáveis pelo nosso crescimento e pelo nosso desenvolvimento. Assim como os demais irmãos, quando nós temos em determinadas vidas, esses mesmos pais nos aceitam em receber, e nós formamos um grupo familiar. Até aí, somos família. Mas, a partir do momento em que nós começamos a desenvolver na questão da família, nós reconhecemos que existe uma certa diferença. Algumas vezes nós vamos nos questionar, mas como é que nós recebemos uma pessoa na nossa família que nós não gostamos? E, notadamente, geralmente são sogros ou cunhados que nós pensamos, ou até aquele irmão, e pensamos, mas por que ele é tão diferente de mim? Por que nós não conseguimos aceitar e visualizar essas figuras que já são tão famosas nesse nosso ambiente familiar? A partir daí, nós começamos a ver que nós temos necessidade de nós reencarnarmos e podermos superar nossas dificuldades. Quando nós estamos no plano espiritual, nós reconhecemos que nós temos que alicerçar aquela amizade, aquele amor que nos une com os que são mais simpáticos, mais próximos, como também nós temos que superar as dificuldades com aqueles que nós não soubemos fazer de uma forma clara, de uma forma com mais amor. Importante destacar a questão da reencarnação novamente, porque é a partir daí que nós podemos fazer um novo amanhã. Nós temos uma nova chance de fazer certo, já que não foi tão correto, tão certo da última vez. Nós nos convencemos que o amor é que nos une. Aqueles que nós conhecemos como vizinhos, colegas, aqueles que são mais distantes, até mesmo que estão na nossa família, nós podemos considerar uma família carnal. A família espiritual são aquelas que nós estamos próximos, aqueles com quem nós identificamos e realmente decidimos seguir o caminho da evolução. Já que tantas vezes, nós aqui já dissemos, que ninguém evolui sozinho. Nós somos muito pequenos. Nós precisamos nos desenvolver. Então, essa família espiritual ela vem para que possa nos auxiliar. Agora que nós já colocamos a questão da reencarnação, se torna mais fácil falarmos sobre o capítulo 14 no item 8,
do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele é muito claro, esclarecedor. Numa página, ele nos demonstra e nos resume toda essa questão. Os laços de sangue não necessariamente estabelecem os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. E na citação, ele continua falando quem são realmente os nossos irmãos, quem são os nossos pais. Então, aquela família consanguínea que nasce basicamente da questão do relacionamento consanguíneo, da vida social, pode não ser aquela família espiritual. Aquela família espiritual que nós escolhemos é aquela em que nós vamos levar para a eternidade, aquela que nós vamos caminhar juntos e quando chegarmos lá, na perfeição, vamos voltar e auxiliar aqueles irmãos que se desgarraram, também integrantes da nossa família carnal. A nossa simpatia, a nossa forma de pensar. Nós podemos citar alguns exemplos, quando nós adotamos uma criança, por exemplo, pode ser uma questão que nós não fizemos correto, e esse espírito vem e nós estamos resgatando algo que nós não soubemos fazer em conjunto a quatro mãos, como também estamos aceitando aquela prova para aquele irmão, para que nós, em conjunto, possamos superar certas adversidades, independente de ser um casal que está adotando ou ser uma pessoa solteira. Assim como nos relacionamentos, que hoje está tão comum, o divórcio. Quando nós temos vários matrimônios, nós estamos convivendo com essas famílias carnais e, algumas vezes, a partir dessas famílias carnais, vamos formar essas famílias espirituais. Vamos encontrar nessa sucessão de casamentos, de relacionamentos, vamos encontrar uma nova forma de conviver com aquelas pessoas que nós tínhamos algum tempo para resgatar e para aprender. Obviamente que esses dois assuntos, tanto a adoção como o divórcio, são um assunto muito rico para as próximas exposições, que no caso não convém agora. O que nós temos que entender no momento é que nós pedimos para nós estarmos nessa família. Nós estamos juntos com essas pessoas. Não existe erro no processo de encarnação. Deus é perfeito. Deus sabe quando nós pedimos as provações e nós não vamos conseguir. Mas Ele sempre nos dá uma nova chance. Nada é em vão neste mundo, nesse processo de aprendizado. Eu gostaria de colocar uma metáfora para exemplificar essa questão das famílias espirituais e das famílias carnais. Sempre quando existe a alteração da estação, quando nós vamos passar do verão para o outono, nós notamos que algumas folhas das árvores caem, porém outras árvores não caem as suas folhas. Isso pode ser muito bem colocado quando nós estamos nas nossas provações de reencarnação. Há momentos que nós precisamos perder as folhas, precisamos fazer o caminho de volta e nos entendermos, para depois chegarmos a um ponto onde podem vir as dificuldades que vierem, frio, chuva, temporal, seca, e nós não iremos perder as nossas folhas. Nós continuaremos firmes, dando apoio àqueles que estão próximos. São as nossas famílias espirituais que nós vamos levar, são aqueles que nós estamos próximos, e as nossas famílias carnais, nós vamos conviver aquele tempo, depois eles vão seguir o seu caminho, e nem por isso serão espíritos que nós não iremos mais revê-los. Ficaremos felizes com a alegria deles, mas apenas
teremos uma convivência não tão profunda, apenas mais superficial. Nós estaremos todos irmanados no amor de Deus, no amor de Cristo, para que nós possamos aí sim entender que a base da vida é a família. Que não é erro de algum pensador ou filósofo ter dito isso. Nós precisamos da família. Nós precisamos entender e aceitar que aquele que está conosco ao nosso lado foi uma escolha nossa e que em algum momento nós tivemos a felicidade de encontrá-lo e de formar algo bonito, sólido, resistente a todas as dificuldades. E na escala evolutiva da eternidade, aquele momento tão pequeno, ele se tornou importante. Então, meus irmãos, vamos fazer preces, vamos orar para que nós possamos entender o motivo daquelas pessoas que estão conosco, daquelas pessoas que nós não entendemos, que nós ficamos muitas vezes retraídos. E sempre quando houver alguma animosidade, alguma discussão, paremos um pouco, façamos uma prece, peçamos que nós tenhamos entendimento e clareza para que nós possamos entender qual é a reação nossa e depois a reação daquele que está conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês e que estejamos todos unidos na paz e no amor de Jesus.